que é o que nós chamamos de monopólio, e por isso que a fase do capitalismo é a fase monopolista do capitalismo, fez com que houvesse, pela primeira vez nessa sociedade, um ponto de virada do velho capitalismo para o capitalismo numa fase superior, numa fase de decadência. Por quê? Porque as próprias características da concorrência se transformaram na sua negação. As próprias características da sua concorrência se transformaram no monopólio. E isso fez com que houvesse desenvolvimento dos monopólios, concentração de capital em poucos bancos, na medida em que os monopólios eles se estabeleciam para vencer os seus concorrentes. Esses monopólios eles passaram a depositar o seu capital em uma quantidade muito pequena de instituições financeiras, e essas instituições financeiras, essas poucas instituições financeiras, elas passaram a captar uma quantidade de recursos de capital muito superior a todas as outras, arruinando os seus concorrentes, arruinando as pequenas instituições financeiras. Então é importante a gente entender esse movimento para que a gente possa vislumbrar, para que a gente possa compreender como a dinâmica capitalista transformou a concorrência em monopólio e como a transformação da concorrência em monopólio fez com que o sistema financeiro e os bancos se transformassem num grande oligopólio financeiro, numa pequena burguesia financeira que passou ao longo do século a dominar toda a economia em função do monopólio de pouquíssimos bancos com a grande maioria do capital. E isso tinha a ver não somente com os depósitos das grandes corporações em poucas instituições financeiras. O simples fato de que agora as grandes empresas elas passaram a dominar toda a economia fez com que as instituições financeiras, sobretudo as mais pujantes, sobretudo as que tinham mais condições econômicas, pudessem negociar com essas grandes empresas condições melhores de financiamento para que eles pudessem captar os seus recursos. Então vocês percebem que a dinâmica do próprio capitalismo estabeleceu uma transformação no papel dos bancos. Aquelas instituições que antes eram meros intermediadores, meros captadores de recursos, passaram a ser grandes instituições financeiras capazes de financiar toda a economia e de dominar toda a economia. Porque a própria burguesia industrial, na medida em que necessitava de novos investimentos, ela aos poucos ela ia se subordinando cada vez mais ao sistema financeiro muito centralizado, profundamente centralizado. E ao mesmo tempo que a burguesia industrial sentia a necessidade de, para captar mais investimentos, para investir na sua produção, investir em novas técnicas, ter que se subordinar a essa oligarquia financeira, ao mesmo tempo a burguesia industrial também criava os seus próprios bancos, também passou a emprestar dinheiro, também passou a utilizar de mecanismos de especulação para transformar dinheiro em mais dinheiro. Então, vocês percebem que esse movimento operou uma fusão entre o capital industrial e o capital especulativo, o capital bancário, de modo que eles se transformaram em uma só coisa, e que esse capital bancário domina toda a economia em função de todo o poderio que ele adquiriu com o próprio desenvolvimento da sociedade capitalista. E o que é que isso tem a ver com o Brasil? Para a gente aí concluir, acho que o meu tempo já está quase no fim, não é isso? Ainda tenho 5 minutos. E o que é que isso tem a ver com o Brasil? Isso tem a ver com o Brasil porque todo esse desenvolvimento, ele não se deu de forma separada. O Brasil, na medida em que também passou a ter um sistema financeiro e um sistema financeiro privado, essa lógica passou a prevalecer dentro do sistema financeiro brasileiro. Tanto é verdade que hoje os 5 maiores bancos do país, eles dominam praticamente toda a economia e crescem a uma taxa de lucratividade que é muito superior aos principais ramos da economia no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia de como essa lucratividade dos bancos é uma coisa absurda e como eles conseguem, com o seu poderio econômico, subordinar inclusive a política,
nós percebemos que aqui no Brasil existe uma característica muito particular, que é uma intensa lucratividade dos bancos em função da agiotagem da dívida pública. Ora, vocês percebam que os bancos eles já ganham muito dinheiro em função de toda essa realidade que eu já descrevi para vocês aqui. Que eles captam recursos e de que eles não somente captam recursos, mas que com esses recursos eles emprestam a juros e que a burguesia, ela também, para adquirir novos investimentos, ela precisa dos bancos e se subordina a eles, mas não só isso. Principalmente num país periférico como o Brasil, os bancos eles não lucram tanto à toa. Aqui no Brasil eles lucram tanto porque, além de todo esse desenvolvimento, todo esse mecanismo que faz com que o sistema financeiro consiga dominar toda a economia, que é característico de todo o sistema financeiro mundial, aqui no Brasil existe uma questão muito particular, que é o fato de que, além do país ter uma das maiores taxas de juros do mundo, o que o governo brasileiro faz para atrair os investimentos estrangeiros? Ele simplesmente oferece títulos da dívida pública com a taxa de juros nacional, que é uma das maiores do mundo, e a partir daí ele consegue fazer com que o capital financeiro e o capital especulativo internacional venha investir aqui, porque é um negócio muito lucrativo. Ora, se a taxa de juros é a maior do mundo, e se o governo brasileiro ainda emite títulos da sua própria dívida para fazer com que esse capital ele venha a ser investido aqui, existe coisa mais segura do que isso? Títulos da dívida do Estado Nacional a uma taxa de juros absurda. Isso faz com que os bancos, que são os maiores detentores dos títulos da dívida pública brasileira, ganhem verdadeiramente rios de dinheiro. Rios de dinheiro. E o governo, por outro lado, precisa dar segurança a esses bancos, segurança a esses especuladores. E como é que o governo Dilma, como é que o governo do PT dá segurança a esses especuladores? Simplesmente faz com que parte significativa do orçamento, aproximadamente 50%, para ser mais exato, seja destinado ao pagamento de juros e amortizações da dívida, o que significa fundamentalmente o quê? Mais emissão de títulos da dívida pública. Ou seja, o governo, ele utiliza do orçamento nacional, utiliza de 50% do orçamento nacional para emitir títulos da dívida, para atrair capital especulativo e alimentar uma ciranda financeira que faz com que os bancos eles lucrem como nunca e como nenhum outro ramo da economia em todo o globo. Essa política do governo Dilma, né, é uma política que faz muito bem aos banqueiros, faz muito bem. E também não é só a questão dos títulos da dívida pública. Além disso, o que o governo brasileiro faz? O governo investe no endividamento da população. Como é que se dá, para ir concluindo aqui, como é que se dá a política do governo para incentivar o consumo? A política do governo para incentivar o consumo não é aumentando o salário dos trabalhadores, não é aumentando o seu poder aquisitivo. Muito pelo contrário, o discurso do governo, e o que a gente tem visto, é de que não se aceita reajuste salarial maior do que a inflação. Então, qual é a política do governo para incentivar o consumo? A política do governo para incentivar o consumo é apostar no microcrédito, apostar no endividamento. E apostar no endividamento significa dar mais dinheiro aos banqueiros em função de uma taxa de juros que serve tanto para encher o bolso dos especuladores com o título da dívida pública, quanto com o endividamento da classe trabalhadora, que para comer, para comprar geladeira, para se transportar, para sobreviver, precisa se endividar no cheque especial, no cartão de crédito. Então, essa política do governo Dilma, que está em total conformidade, já para ir concluindo, com essa dinâmica do sistema financeiro, e que vai no sentido de fortalecê-lo, eu acho que esse é o debate que a gente precisa fazer para que a gente possa entender quais são os elementos que a gente precisa levantar para se contrapor a tudo isso. Evidentemente que, na nossa opinião, não existe nenhuma outra saída para que a gente possa de fato questionar esse sistema financeiro, se não se enfrentar diretamente com o controle capitalista do sistema financeiro.
Porque enquanto o sistema financeiro estiver sob o controle dos capitalistas, eles continuarão dominando toda a economia. Eles continuarão com a capacidade de financiar toda a economia. Eles continuarão com a capacidade de intervir na política, financiando a campanha de todos os candidatos que depois de eleitos vão governar para os banqueiros, como foi o exemplo de FHC, como foi o exemplo de Lula, como foi o exemplo de Dilma. Todos eles receberam grandes financiamentos de campanha dos bancos. E agora, por tudo isso que a gente expôs aqui, continuam governando para os banqueiros. Então não existe nenhuma possibilidade da gente apresentar um programa consequente que não seja se enfrentando com o controle capitalista sobre o sistema financeiro. O que significa travar uma luta estratégica. Uma luta estratégica pela estatização do sistema financeiro sob controle dos trabalhadores. E aí, para concluir mesmo, vocês me perguntam, mas Varia, a estatização do sistema financeiro sob o controle dos trabalhadores é uma reivindicação muito ousada. É verdade, é uma reivindicação muito ousada e que muito provavelmente não, muito certamente, não existe condições subjetivas nem correlação de forças para que a classe trabalhadora empreenda uma luta nesse momento para estatizar o sistema financeiro e colocá-lo sob seu controle. Evidentemente que não há, né? Mas travar uma luta estratégica pela estatização do sistema financeiro significa fundamentalmente exigir e lutar por restrições do sistema financeiro privado. Vários exemplos a gente pode dar aqui, né? A primeira coisa, lutar pela redução efetiva dos juros para os trabalhadores. Por quê? Porque enquanto os juros do cheque especial são mais de 100% ao ano para os trabalhadores, o BNDES oferece uma taxa de juros para os grandes empresários que é 8% ao ano. Então lutar para que o governo ofereça, através dos bancos públicos, uma taxa de juros de 8% ao ano para emprestar aos trabalhadores e aos pequenos proprietários, para que eles possam desenvolver suas economias, é uma medida que se enfrenta com o sistema financeiro na medida do seu controle privado. Lutar, por exemplo, por um plano de obras públicas, partindo do não pagamento da dívida, que vai 50% para garantir o pagamento dos juros e amortizações da dívida, e com esse dinheiro, com esse recurso, fazer um plano de obras públicas para reaquecer a economia. Não é esse o discurso do governo, de que a economia não está aquecida, que precisa aquecer a economia? Pega esse 50% do orçamento público que está sendo desviado para dar para os banqueiros e faz um grande plano de obras públicas. O governo não faz nada disso. Por quê? Porque tem relações muito promíscuas, para não dizer pornográficas, com o sistema financeiro nacional e internacional. Então, eu acho que esse é o sentido do debate e era isso que a gente queria apresentar para vocês. Primeiro, um diagnóstico sobre o que é o sistema financeiro nessa fase do capitalismo, as suas características aqui no Brasil e, a partir da análise dessas características, como os trabalhadores, como o movimento sindical combativo, como os revolucionários, como os socialistas devem se portar perante ele. Lutar estrategicamente, né, pela estatização do sistema financeiro sob o controle dos trabalhadores.